Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa tarde. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a evolução da política de saúde da mulher. A política de atenção à política da mulher no Brasil, né, nas primeiras décadas do século XX, ela era muito limitada àquele ciclo gravídico puerperal da mulher, né? Na época existia apenas os programas materno-infantis, né? Não existia um programa, não existia uma política, e eles eram voltados para aquele perfil da mulher da época, né? Era muito restrito a essa questão do ciclo gravídico puerperal da mulher. Então, assim, esse programa materno-infantil, ele não tinha a visão do cuidado integral dessa mulher, né? Na década de 70 e na década de 80, com o crescimento dos movimentos feministas, né, esses movimentos, eles pressionavam, eles criticavam vigorosamente essa perspectiva reducionista que o programa materno-infantil tinha, né, acerca das mulheres, por não enxergar essa mulher na integralidade do ser. Então, essas mulheres ficavam a maior parte do tempo sem assistência, né? Nos outros ciclos de vida, essas mulheres eram esquecidas, porque não tinha nenhum programa, nenhuma política as amparando. A luta do movimento por ações que contemplassem as particularidades dos diferentes grupos populacionais, as condições sociais, econômicas, culturais e afetivas em que estivessem inseridos eram intensas, né? Porque o que contemplava uma mulher talvez não contemplasse uma mulher que vivia numa outra realidade, né, com esses programas materno-infantis. Não contemplasse uma mulher que fosse ribeirinha, quilombola, que vivesse às margens da sociedade. Então, essa luta foi muito intensa. Então, né, em 1984, foi lançado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISME. Atenção que, inicialmente, ele era um programa, né? É bom focar nessa questão de entender a diferença do programa para a política, né? Inicialmente, era só o programa, que é o PAISME, né? O que o PAISME trouxe? Né? A ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres. O PAISME incorporou como princípios e diretrizes propostas de descentralização, hierarquização, regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente. Essa mulher passou a ser vista na integralidade do ser, né? E a questão da equidade, dar mais para quem precisa mais, né? No caso. Paralelamente, no âmbito do movimento sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso aí a gente está em 1984, então o movimento sanitarista já estava todo sendo articulado e o SUS já estava sendo pensado para um pouquinho mais lá na frente ele ser instituído, né? O que o PAISME trouxe para a gente, né, que não tinha no programa materno-infantil? As ações educativas e preventivas, diagnóstico, tratamento, recuperação, a clínica ginecológica, né, porque a gente tem que pensar que a mulher é um ser e esse ciclo gravídico puerperal é apenas um ciclo da vida dela, então ela precisa ser cuidada, né, nos outros ciclos de vida e na sua idade reprodutiva também, né? O pré-natal foi fortalecido, a questão do parto e puerpério, o climatério, planejamento familiar, as DSTs, que hoje em dia chama IST, só que eu coloquei DSTs aqui porque é como está na portaria, e o câncer de colo de útero e de mama, né, que anteriormente não se falava nisso nesses programas materno-infantis. Então, o país me trouxe várias coisas novas para cuidar dessa mulher na integralidade do ser. Aí, quais eram as lacunas do país, né?
não tinha nada que garantisse a questão da reprodução assistida, os tratamentos, a assistência, né, para infertilidade, para os casos de infertilidade. A saúde da mulher na adolescência era um pouco esquecida, né? A adolescência era um ciclo esquecido, né? É que hoje em dia a gente direciona um olhar todo especial para isso, o país não garantia, né? As doenças crônico-degenerativas, a saúde ocupacional, a saúde mental dessa mulher, doenças infectocontagiosas e a inclusão da perspectiva de gênero e raça nas ações a serem desenvolvidas, né? Nesse último tópico, eu volto a dizer que, às vezes, a política pública que existe, o programa que existe, serve para uma mulher que vive num determinado contexto social, mas não se adequa, não responde às expectativas e às necessidades de outras mulheres que vivem em outro contexto social que é totalmente diferente, né? E aí, o que acontece? E tem outras lacunas também. A necessidade de articulação com demais áreas técnicas e a proposição de novas ações para a atenção das mulheres rurais, atenção das mulheres com deficiência, das mulheres negras, indígenas, presidiárias e lésbicas. Né? Essas eram lacunas muito fortes, assim, né? Então, o departamento do Ministério da Saúde, na época, né, que cuidava da saúde da mulher, ele viu essa necessidade de articulação com várias outras áreas técnicas, né? Para que esse programa se fortalecesse, né? Que essas lacunas fossem preenchidas. Mas mesmo assim, a gente analisando, né, de quando era programa materno-infantil e com o PAISM, né, programa materno-infantil em 1970, e em 84 o PAISM foi instituído. Então a gente consegue ver que com algumas coisas novas que foram colocadas, sendo garantidas, né, acerca do cuidado, da assistência com essa mulher em vários outros ciclos que ainda não tinham a atenção devida, a gente consegue perceber que a taxa de fecundidade baixou bastante, consideravelmente. Em 1970, a média de filhos por mulher era de 5,8 filhos, e nos anos 2000, né, já era de 2,3 filhos por mulher, porque no PAISM eles trabalhavam também a questão da educação, né, da prevenção das DSTs e, consequentemente, a questão da camisinha, do fortalecimento dos métodos contraceptivos. E tem um detalhe bem curioso do PAISM, que na época, em relação à saúde sexual e reprodutiva, eles faziam 2 tipos de kits, né? Era o kit básico, que era distribuído para os municípios, que era a camisinha, né? A camisinha masculina e a pílula anticoncepcional. E tinha o kit complementar, né? Que tinha o DIU e o anticoncepcional injetável. Só que apenas os municípios com mais de 50 mil habitantes tinham direito a receber esse kit complementar, né? Então, assim, a gente vê que havia uma fragilidade muito grande nessa questão, né, da saúde sexual e reprodutiva. Quer dizer que se eu morasse num município pequeno, eu não teria direito a fazer a minha inserção de DIU, né, por conta da população, né, do meu município. Então, assim, o acesso a esses métodos contraceptivos ainda era bem limitado, né? A própria distribuição que era feita para os municípios não era constante. Então, assim, tinha uma fragilidade muito grande, mas mesmo assim a gente conseguiu ver um impacto considerável, né, nessa taxa de fecundidade. Até que em 2004 surgiu, né, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? E o que a PNAISM, né, trouxe para a gente? Ela buscou ampliar, qualificar, humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde, promover melhoria de condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia dos direitos legalmente
constituídos e a ampliação do acesso aos meios de serviço de promoção, prevenção, assistência e recuperação de saúde em todo o território brasileiro, né? Lembrando que em 2004 a gente já tinha o SUS, né? E assim, o SUS vem garantir em todo o território nacional, para todas as mulheres, né? Todo mundo que estiver em território nacional, seja ele imigrante, seja ele viajante, todas as pessoas que estão no território nacional, elas têm direito de acessar esses serviços de saúde, seja na atenção primária, seja na atenção secundária. Então, assim, o SUS vem garantir isso aí, né? Então, assim, quando tornou-se a política, né, nacional de atenção integral à saúde da mulher, a gente já tinha o nosso SUS prontinho. Então, assim, foi maravilhoso, porque agregado, né, as novas ideias, né, que vieram para preencher aquelas lacunas do PAISME, a PENAISME já veio fortalecida por conta dos princípios e diretrizes do SUS, né? E a PENAISME também veio contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis em todos os ciclos de vida, nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. Quais são os objetivos gerais da PENAISME, né? Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive as portadoras de infecção pelo HIV e outras DSTs. Mais uma vez, eu coloquei DSTs porque é a forma que está descrita na portaria, tá, gente? Então, aqui, logo no primeiro objetivo geral, o que a gente vê? Fortalecer a atenção básica no cuidado com a mulher. Aí a gente já tinha atenção básica, né? Então, assim, essa mulher, ela já era cuidada preventivamente, né? Ela já não era mais só tratada, né? Ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico-ginecológica na rede SUS. Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento familiar para homens e mulheres, adultos e adolescentes no âmbito da atenção integral à saúde, né? Observem que aqui já se fala em homem, né? Em adolescentes, então, assim, que esse planejamento reprodutivo já não ficava mais só no peso do corpo da mulher, né, do controle de corpos dessas mulheres, né. Os homens também já eram incluídos, né, na visão do planejamento familiar, né. Então, ampliar e qualificar a atenção do planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade. Lembra que antes não tinha, agora na PENAISME já tem. Garantir a oferta de métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva, ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais e estimular a inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar, né? Então, assim, vem fechar aquelas lacunas que tinham ficado no país. Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras para as mulheres e adolescentes. Construir, em parceria com outros atores, um pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. Então, assim, esse objetivo geral que traz essa questão do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal é uma coisa, assim, importantíssima, que daria uma aula só sobre isso, né, porque as nossas taxas de mortalidade são, assim, altíssimas, comparando com outros países, né, é um pacto que foi feito para que isso, para traçar estratégias para que isso melhorasse a médio e a longo prazo, né? Que menos mulheres passassem a ficar expostas ao risco de morrer e seus bebês também. Qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos estados e nos municípios. Então, houve toda uma força-tarefa, né, dessa equipe técnica do Ministério, que desciam para os estados, para os municípios, para fazer capacitações intensas de 40 horas. Então, assim, todas as pessoas que estavam na linha de frente, que estavam na ponta atuando, foram capacitadas, treinadas, não somente nessa questão da política da mulher, mas houve todo um movimento, né, para que reduzisse
essa questão da mortalidade materna e fetal, e neonatal. Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. Organizar redes integradas de atenção às mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Então, assim, já é mais uma coisa que foi incluída, né, que antes a gente não via no país, né, gente? Nem se escutava falar numa rede de proteção, em alguma política que garantisse, né, para essas mulheres em situação de violência, um cuidado, né? Hoje em dia, uma mulher que sofre violência doméstica, ela pode chegar em qualquer unidade de saúde, ela pode chegar em qualquer hospital e dizer que foi violentada, né? Que sofreu algum tipo de violência, né? Foi abusada sexualmente. E essa mulher vai ser acolhida, ela vai ser notificada, né, para que se trace um cuidado intersetorial. Essa notificação serve para isso. E o que acontece hoje em dia é graças à Penaísme, né, que veio garantir isso aí. Articular a atenção à mulher em situação de violência em ações de prevenção a DST e AIDS. Promover as ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual. Promover conjuntamente com o Programa Nacional de DST-AIDS a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV na população feminina. Então, foram articuladas, né, várias coisas, ampliou-se muito a questão da distribuição de camisinhas, né, de preservativos. Então, assim, para que essa população usasse campanhas de televisão, de rádio, de todas as mídias disponíveis na época, foram fortalecidas justamente para que essa população começasse a usar, né, esses preservativos, saber fazer o sexo seguro, e tudo isso o Ministério buscou fortalecer na época, justamente por conta desse objetivo geral. E em 2011 surgiu a Rede Cegônia, né, que eu sou apaixonada pela Rede Cegônia, porque a gente às vezes tem a mania de dizer, gente, que quando há um problema social, que a gente precisa criar políticas públicas, né? Na verdade, eu estou aqui mostrando que as políticas já estão aí, elas têm que ser efetivadas, né? E a Rede Cegônia só veio coroar e fortalecer esses direitos dessas mulheres e com um diferencial, né? Já que a mulher, e um dos ciclos da mulher é o gravídico puerperal, a Rede Cegônia vem assegurar os direitos tanto para as mulheres quanto para o bebê e até o 2º ano de vida, né? Então, assim, é o cuidado integral desse binômio mamãe e bebê, né? Até essa criança completar 2 anos de vida, várias coisas são asseguradas a essa criança também, né? Fora a política da saúde da criança, a Rede Cegônia também vem fortalecer isso. Então, a Rede Cegônia, né, ela foi instituída pela Portaria 1459, de 24 de junho de 2011, e tem como diretrizes a garantia do acolhimento e avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, garantia de vinculação da gestante à unidade de referência ao transporte seguro, né? Esses 2 itens, o que quer dizer na Rede Cegônia, né? A garantia do acolhimento é que toda mulher que está gestante, né, que procurar uma maternidade, ela tem que ser acolhida, examinada, classificada, e se naquela maternidade não houver leito para ela, né, se ela realmente for um caso de internação, essa maternidade se responsabiliza em fazer esse transporte seguro dessa mulher, né, para a maternidade que tenha o leito disponível. E é essa maternidade que faz a regulação, não é a mulher que vai de porta em porta, de maternidade em maternidade, atrás do leito disponível para parir, né, ou para se internar. A garantia da vinculação da gestante à unidade de referência é que toda unidade,
a instituição da Rede Cegonha, foi traçado uma rede de vinculação de unidades básicas com a maternidade referência, então, assim, unidades básicas de distrito sanitário e tal, tem a maternidade X, como referência para risco habitual, e a maternidade Y para a gestação de alto risco, né? Caso ela precise ser acolhida, ela tem a maternidade de risco habitual e a maternidade de alto risco. Mais uma vez, buscando reduzir a taxa de mortalidade materna, né? E neonatal e fetal, né? Porque essa mulher que ficava perambulando de maternidade em maternidade, o risco de acontecer alguma coisa era muito maior. Então, assegurando isso a essa mulher, o objetivo mesmo é essa questão dela ter o cuidado necessário em tempo hábil, né? A garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento, né? Vocês podem observar que tudo da Rede Cegonha vai se falar na questão do parto e nascimento, né? A gente não vai separar nem na fala essa questão da mãe e do bebê, né? A garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade e a garantia de acesso às ações de planejamento reprodutivo. Então, a Rede Cegonha vem garantir o pré-natal, o parto e puerpério, né? Como tem aqui os componentes, né, da Rede Cegonha, que são pré-natal, parto e puerpério, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, né, de 0 a 24 meses, que passa por toda a questão da imunização, ao fortalecimento do aleitamento materno exclusivo, a puericultura, né, para a gente avaliar o crescimento e desenvolvimento dessa criança, para saber se está indo tudo bem, o que a gente precisa manejar nessa criança, como ela deve ser manejada, né, e o sistema logístico e transporte sanitário e regulação, que é o quarto componente, e é aquela questão por exemplo, em algum município que não tem maternidade, a pessoa vem para a capital, né, com a gestante na ambulância, e simplesmente não pode largar essa mulher lá em qualquer maternidade. Há toda uma regulação e tem que ter a responsabilidade no transporte dessa mulher, né, justamente para que não ocorram mortes maternas. E aqui, né, na fala, para finalizar o nosso Outubro Rosa, uma coisa que eu gostaria muito de dizer é que o Outubro Rosa é um mês alusivo, né, de combate, de prevenção ao câncer de mama, né, e o que a gente quer passar, além de toda a mensagem que já é passada na mídia, né, de todas as informações que já são disseminadas, é que o Outubro Rosa é um mês alusivo, mas que esse cuidado com essa mulher, ele é um cuidado permanente, né? Então, assim, é interessante lembrar, principalmente para os profissionais que estão na atenção primária, para as pessoas que acessam os serviços da atenção primária em saúde, que essa paciente, os profissionais têm que buscar fortalecer o vínculo com essa paciente, né? O vínculo da paciente com a unidade básica de saúde, e que ela se sinta acolhida em qualquer mês do ano. Uma das dúvidas muito frequentes que a gente tem é se enfermeiro ou somente médico pode solicitar a mamografia de rastreamento. Ambos os profissionais podem solicitar essa mamografia de rastreamento, lembrando que a faixa etária que a gente considera como rastreamento é de 50 a 69 anos, ou maiores de 35 anos com histórico familiar. O que é esse histórico familiar? É aquela mulher que tem a mãe, né, que tem a filha que já teve um câncer de mama, a irmã com câncer de mama ou ovário, né? Ela entra como rastreamento. Outra dúvida muito frequente que a gente tem sobre o Outubro Rosa, aproveitando para esclarecer, é sobre essa questão da faixa etária, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que essa mamografia comece a ser realizada a partir dos 40 anos, e o SUS recomenda de 50 a 69 anos, né? Então, algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, em alguns serviços, e a gente gosta sempre de lembrar
o porquê, né, às vezes diverge um pouquinho a questão da solicitação da mamografia. E aproveitando para fortalecer, né, para as mulheres que estão aqui, para os homens que também estão aqui, né, que fortaleçam a fala de que a mulher tem que se conhecer, que a mulher tem que saber se acontece, se está acontecendo alguma coisa, se ela nota algum nódulo, alguma diferença na pele, no bico, né, para ela procurar esse serviço de saúde, né, sem se esquecer que, independente de qualquer coisa, ela tem que fazer a mamografia, né, na faixa etária de rastreamento, que é essa aqui, de 50 a 69 anos, que o câncer é uma doença silenciosa, ele não dói, ele não lateja, ele não coça, então que as mulheres se cuidem, né, que busquem os serviços de saúde durante todo o ano, que elas vão ter acesso à mamografia em todos os meses do ano, e aos profissionais que estão aqui, busquem fortalecer isso nas suas unidades básicas de saúde, né, porque ainda existe muito aquela dúvida das mulheres que pensam que precisam ir até o mastologista, né, para poder ter essa solicitação, né, sendo que na própria unidade básica de saúde, pela equipe, ela consegue ter essa solicitação em mãos, e vamos fortalecer a resolutividade da atenção primária em saúde, tá? E aqui é o meu muito obrigada, né? Vamos fortalecer o SUS, vamos valorizar o SUS, o que ele nos oferta.